Vamos começar com Henrique Breda. Saia dos grupos de WhatsApp sobre investimentos com dezenas de pessoas. Saia disso. Pare de utilizar a opinião de um monte de gente para validar a sua própria opinião. Pare de se sentir confortável nos investimentos somente se outros também concordarem com você. Saia dos grupos de WhatsApp. Urgente! Urgente, que isso é uma praga. Olha, nesses grupelhos, esses chats, esses fóruns aí pela internet afora, você só vai encontrar gente igual a você ou pior do que você, nunca melhor. Então saia disso, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma fábrica de entorpecimento de cérebro, entendeu? Muita gente ignorante, muita gente que não sabe fazer um ó com copo, mas pensa que é doutor. É pior ainda, é mais grave. Você sabe por que o Brasil desceu a ladeira no governo Dilma? Porque a Dilma não era uma pessoa intelectualmente bem dotada, mas ela se achava. Essa é a tragédia do ignorante, a tragédia da pessoa que não tem muita capacidade intelectual. É achar que ela é a dona da boda, entendeu? Que ela sabe tudo, que ela é extremamente capaz e que os outros são ignorantes. Aí a pessoa, na sua ignorância, se transforma arrogante. Aí pronto, aí já era. Porque ela vai acreditar que ela é muito boa, que ela sabe tudo e que o outro não sabe nada. Olha, não tem jeito, não tem jeito. Esse tipo de gente não ajuda a gente a chegar a nenhum bom termo. Essas pessoas costumam nos levar para o fundo do poço. Foi o que a Dilma fez com o Brasil, levou o Brasil para o fundo do poço. Então tá aí o exemplo, não seja uma Dilma. Muito bem, vamos continuar aqui um pouco com o Henrique Breda. Ele fez um post que eu gostei muito, ele disse assim: nos mercados as ações trocam de mãos. Se uma pessoa comprou, é porque alguém vendeu. Se uma pessoa comprou, é porque alguém vendeu. Em mercados em queda, as ações voltam para as mãos dos seus verdadeiros donos, no nível de preço muito menor, com ainda mais margem de segurança para quem está comprando. Em 2021, veja vocês, tivemos a maior entrada da história de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. Eles colocaram aqui mais de 100 bilhões de reais. Veja que coisa fantástica, coisa maravilhosa, né? No ano passado. Foi um recorde, né? E aí o Breda continua. E se não fossem os brasileiros para venderem as suas ações, para irem atrás de segurança, entre aspas, na Bolsa Americana, ou para renda fixa, que é pior ainda, as nossas empresas também teriam tido dificuldade em fazer tantas recompras. Muitas fizeram recompras de ações. Em suma, a pessoa física costuma se guiar pelo retrovisor. Vende para os estrangeiros e para as próprias empresas que recompram as ações a preços muito descontados. Realmente, em mercados em queda, as ações voltam para as mãos dos seus verdadeiros donos. Olha só os recentes anúncios de recompra de ações. A Randon fez uma recompra de até 5 milhões de ações. A Arezzo recomprou até 5 milhões de ações. A Eneva anunciou um programa de recompra de até 6 milhões de ações. A Sequoia anunciou um programa de recompra até 6 milhões de ações. O Burger King recomprando 16 milhões de ações. O BTG vai recomprar até 1 bilhão de reais nos próximos meses. A Dexco anunciou um programa de recompra de até 20 milhões de ações. Essa é a realidade. É isso que as empresas estão fazendo. Não para por aí. Você tem a DOTS, que comprou de volta 267 mil ações. A Tecnos comprou de volta 414 mil ações. A Valide, 498 mil ações. A Natura recomprou 1,2 milhão de ações. A PagMenos recomprou 1,6 milhão de ações. A Via Varejo, 2 milhões de ações. A Odontoprev, 2 milhões de ações. A Vale, 2,4 milhões de ações. A Vibra, 2,8 milhões de ações. A Marfrig, 3 milhões de ações. A Eneva, 5,6 milhões de ações. A Cosan, 6,8 milhões de ações. O que é que eles sabem que a gente não sabe? Eles estão vendo uma boa empresa a preço barato. É isso que eles estão vendo, é isso que eles estão comprando, é isso que eles estão acreditando. Já os CPFs, por conta do medo, da sua insegurança, do seu despreparo, da sua falta de conhecimento, por ficar querendo investir dentro de grupo de WhatsApp,
querendo investir nesses chats, nesses fóruns aí de outros sites, tomam sempre as decisões mais erradas possíveis. Uma amiga, uma conhecida que faz mentoria comigo, ela é do Rio de Janeiro, ela disse que outro dia foi almoçar com uma grande amiga e que ela estava triste porque tinha vendido as ações da Petrobras, seguindo a orientação dos analistas, a R$ 67. Aí a ação da Vale, eu falei Petrobras não, a ação da Vale, a R$ 67. Aí está aí a Vale agora na casa dos 100, né? Batendo aí acima dos 90, na casa dos 100. Então veja, como assim? Né? As pessoas, na verdade, ficam, né, seguindo pessoas que estão aí dizendo um monte de baboseira, um monte de bobagem, entendeu? Elas acreditam que é verdade aquilo e saem tomando decisões precipitadas, sem ter estudado, sem ter refletido, e quase sempre se equivocam, quase sempre perdem dinheiro. Quase sempre perdem dinheiro. Então essa é a nossa realidade. Quer mudar isso? Mude o seu jeito de pensar e de agir. Né? Mude o seu jeito de pensar e de agir. E se inspire nos grandes investidores, os bilionários, os grandes empresários, entenda o pensamento deles, entendeu? Porque isso vai ajudar você a mudar o seu mindset, vai mudar a sua forma de pensar. Isso é vital para você ter sucesso, ok? Bom, estamos falando sobre algumas questões relacionadas à Oi. Quase todo dia a gente comenta alguma coisa. Eu outro dia falei da importância de percebermos que temos alguns investidores de grande porte que já estiveram na Oi ou que estão voltando para a Oi. Citei o exemplo do André Jakurski, que era já há algum tempo atrás o quarto maior investidor em Oi, com o seu fundo de investimentos, e depois ele vendeu em junho do ano passado suas ações, mas já começou a recomprar ações da Oi, porque ele disse que faria isso assim que o CAD aprovasse a venda da Oi Imóvel, né? Então ele está voltando a comprar, fiquem atentos a isso. Quero comentar agora sobre a Moat Capital, né? A Moat Capital, ela é outra instituição, né, que vem, tem um fundo de investimento que vem investindo em Oi. Um dos fundos de ações com maior captação líquida, essa é uma matéria que fala de 2020, então veja que já tem tempos que eles estão investindo em Oi, né? Um dos fundos de ações com maior captação líquida aposta em algumas ações que foram deixadas para trás. Assim como a maior parte dos investidores locais, a Moat Capital, que tem cerca de 5,3 bilhões sob sua gestão, está confiante que o crescimento econômico deve acelerar em 2020. Okay? Tá? Essa matéria é relacionada a 2020. E algumas das principais posições da gestora incluem os papéis mais sensíveis à recuperação da atratividade. Algumas estão longe do consenso do mercado. É o caso da Oi, Oi BR3. É o caso da Oi BR3. E aí, o Luiz Aranha, sócio-gestor da Moat Capital, disse o seguinte: estamos otimistas com a Bolsa e o mercado começa a reconhecer esse crescimento mais robusto. Mas isso não quer dizer que vamos comprar só varejo, por exemplo. Buscamos olhar o que o mercado precifica em determinada ação e ver se isso é razoável. Esse é o nosso DNA. Esse é um dos pilares que sustentam a tese de investimento em algumas empresas, como é o caso da Oi. A empresa, ela vem passando por uma reestruturação, ela registrou prejuízos ao longo dos últimos trimestres, tenta se recuperar, sair de uma reestruturação de dívida que chegou a 65 bilhões, mas estamos enxergando os méritos de um planejamento estratégico, de uma boa gestão e de um foco numa coisa que faz sentido, que é a expansão de rede de fibra ótica. Vemos valor nos ativos da Oi BR3, com capacidade de gerar caixa muito grande, mas o mercado está olhando só o curto prazo, em que a companhia está queimando caixa, carrega ainda uma dívida grande. O Moat Capital FIA é um dos fundos de ações com maior volume de dinheiro novo, encerrou 2019 com captação líquida de 2,6 bilhões, de acordo com os dados da CVM. E eles, o
Luiz Aranha, ele disse que montamos o fundo no pior momento do mercado, mas era o tempo necessário para que a empresa amadurecesse, tivesse um track record para termos a captação que tivemos em 2019. Depois disso, o Cássio Bruno e o Marcelo Romeiro ingressaram também como sócios. E a performance do fundo ao longo dos últimos 5 anos supera a de cerca de 98% dos seus pares, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Entre as varejistas brasileiras que a Moat Capital tem uma visão positiva estão as lojas americanas. Outras posições importantes são aí na Petrobras, na JBS, na Gerdau, isso lá em 2020, viu gente? Recentemente o fundo voltou a ter uma posição em Itaú, é uma aposta também que conta com a sua própria dose de controvérsia, porque o banco vem sofrendo aí por conta da ameaça das fintechs, da própria agenda de transformação competitiva do setor que vem sendo conduzida pelo Banco Central. Entendemos que a competição está muito mais na área de serviços, não na área de crédito, disse o Aranha. Pode não ser que o Itaú tenha um desempenho bom no curto prazo, mas a gente acredita na sua evolução, né? Então é isso, quer dizer, são algumas ideias e algumas visões do Luiz Aranha. Uma outra matéria que chamou a atenção também, falando sobre o Moat Capital e sobre a estratégia deles para com a Oi, foi já em fevereiro agora de 2022. Ele chegou a dizer, há setores esquecidos na Bolsa, disse ele, há setores esquecidos na Bolsa. E é preciso observar essas oportunidades, né? É preciso observar essas oportunidades. A inflação vem correndo, solta e muitos papéis caíram, mas são empresas com taxas de retorno muito altas, dividendos gordos e que estão muito baratas, disse ele. A Moat é uma gestora que tem 5,2 bilhões de reais sob sua gestão em 3 fundos de ações, com um modelo de investimento de certa pulverização de portfólio. Ele tem dito que, à medida que o tempo passa, alguns setores vão ficando cada vez mais baratos. Ele disse que ele gostaria de ter muito Neoenergia, muito de Sabesp, muito de Alupar. Ele considera atrativas elas nos patamares atuais, né? Na sua avaliação, mesmo o risco de uma eventual nova intervenção do próximo governo na formação de preços do setor elétrico, por exemplo, não chega a assustar, dado que isso já está em boa medida precificado. Aranha comentou ainda sobre o recente bom momento da Bolsa, que subiu bastante em janeiro. Trata-se de um movimento que, segundo ele, pode persistir por mais tempo. Nós achamos que entramos em um ciclo em que emergentes ganharam relevância em relação aos mercados desenvolvidos. O juro mais alto não necessariamente vai fazer com que o dólar se valorize. Ele avaliou que o Federal Reserve dos Estados Unidos está numa sinuca de bico. A alta dos juros que o Fed consegue colocar no mercado talvez não seja suficiente para aplacar uma inflação de 7%. O juro real ainda é muito negativo, mas se o Fed sobe muito o juro, joga o país numa recessão. Então, é preciso analisar isso. O efeito dessa dinâmica se verifica na taxa de câmbio, que o dólar se desvalorizou 30 centavos em questão de um mês. Nessa época da matéria, ele estava falando aqui e o dólar estava a 5,27. Hoje a gente já vê o dólar abaixo dos R$5, né? O sócio da Moat Capital ponderou que existe uma chance muito grande de uma desaceleração econômica do mundo, além do que está sendo colocado nos preços dos ativos. Mas esse eventual enfraquecimento de atividade impactaria menos os preços do petróleo do que commodities como minério de ferro e celulose, por exemplo. O investimento para manutenção de produção caiu muito nos últimos anos. E nessa entrevista ele voltou a dizer que estava posicionado nas ações da Oi BR3 e satisfeito com o andamento do plano estratégico da empresa e com a gestão do Rodrigo Abreu, e que é uma tese que ele tem
de longo prazo, que ele vem fazendo posição. Comentei recentemente que em setembro do ano passado, pelo que eu pude pesquisar, o Mote Capital tinha pelo menos 140 milhões de reais investidos em Oi. 140 milhões de reais investidos em Oi em setembro do ano passado. Eu acredito que essa posição tenha crescido. É possível que tenha crescido e talvez já esteja aí, quem sabe até acima de 170, 180 milhões, não é? Não temos ainda esse dado atualizado, mas é uma informação que eu trouxe recentemente. Numa outra entrevista na Infomoney de fevereiro de 21, ele também comentou sobre a Oi em outro momento. Ele disse, apesar dessa recuperação judicial que a Oi está passando desde 2016, nós temos a ideia de que a Oi pode dar certo e que vale o risco. Isso foi o Luiz Aranha comentando na Infomoney, né? Nós estamos acompanhando a Oi há quase 15 anos, desde a fusão com o Brasil Telecom. A companhia tinha um desalinhamento grande de incentivos internos e vários problemas estruturais. Para resumir toda a história, era mais fácil encontrar a Oi nas páginas policiais do que nas páginas empresariais. Com o andamento do processo da recuperação judicial, o que mais chamou a nossa atenção foi a capitalização em que os detentores de dívida da empresa aceitaram trocar por equities e a nomeação independente de todo o conselho, com a presença do Rodrigo Abreu, que passou a ser depois o CEO da empresa. Nós sempre acompanhamos o trabalho do Rodrigo Abreu e começamos a observar como estava sendo encaminhada a reestruturação da empresa. E quando vimos que os incentivos no conselho estavam mudando e que a companhia tinha um valor que o mercado precificava muito abaixo do que realmente valia, passamos a olhar o caso mais de perto. Hoje, a Oi, para Luiz Aranha, deixou de ser telecomunicação e agora irá fornecer o que é uma necessidade, fibra ótica para a internet de banda larga. Vemos que a Oi tem uma empresa de infraestrutura e uma empresa de atendimento ao cliente. E observamos isso, pensamos o quanto pode render no futuro. Nós estamos olhando lá na frente o quanto vai valer esse investimento que ela está fazendo hoje. O negócio de fibra necessita de um investimento muito pesado no começo, para passar a fibra e conectar as casas. Depois os clientes começam a assinar a banda larga e num prazo muito longo a companhia vai começar a receber as mensalidades com um investimento subsequente muito baixo. Fora da China, a Oi possui o maior ativo de infraestrutura de telecom do mundo e após todo esse investimento em expansão, a expectativa é que a empresa tenha mais de 20 milhões de clientes, dentro de um setor que se torna cada vez mais essencial na vida das pessoas. Então veja, a Oi vai chegar um momento que com este mercado que a gente tem no Brasil, vai estar passando essa barreira dos 20 milhões de clientes, né? E é isso que o Luiz Aranha está enxergando, Já estamos há 2 anos investidos em Oi. Em 2019 a empresa foi muito mal porque ainda havia muita incerteza e a venda da Unitel, que era a empresa lá em Angola, atrasou. No ano passado, a empresa recuperou um pouco, mas o que mais nos anima é que as empresas de infraestrutura e telecom fora do Brasil estão sendo negociadas com múltiplos elevados. E existe uma confiança grande dos investidores que isso é um ativo que é escasso, difícil de replicar e que dá uma vantagem competitiva grande para a empresa que oferece esse serviço. A Oi representa atualmente aproximadamente 8% dos investimentos da Mote Capital. E para Luiz Aranha, o risco da Oi caiu. Antes a empresa não tinha caixa, possuía ativos valiosos, mas com a venda desses ativos passou a ter uma dívida estável e tem agora um futuro muito, muito promissor. Então, mais uma entrevista da Mote Capital do Luiz Aranha. Então, outro grande fundo aí, outra participação relevante dentro da estrutura de ações da Oi e que a gente precisa estar olhando, né? Essas pessoas, o André Jacuski, que está retornando, o Mote Capital, liderado pelo Luiz Aranha, que está de olho, que está investido, que tem mais, em setembro do ano passado, tinha 140 milhões de reais investidos, provavelmente já fez aumento de participação, agora que estamos na reta final da recuperação judicial. E vamos falar no próximo vídeo de outro investidor relevante e que está posicionado em Oi. Existe gente grande, existe tubarão nas águas da Oi, sim. Gostou do vídeo?
deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.